Ô, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Tobe Hooper tem lugar garantido, não só na história do cinema de horror, mas no cinema de forma geral, porque ele foi diretor, dentre outros filmes, do influentérrimo O Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica não é só influente em termos artísticos, em termos cinematográficos, é também em termos de modelo de negócios, né? Então, assim, ele tem cadeira cativa entre fãs de vários subgêneros. Pois bem, agora, no final de abril de 2025, lá no catálogo da Amazon Prime, entrou o Necrotério, um filme da fase tardia, né, do Tobe Hooper. Esse filme é lá de 2005. Ele dirigiria duas, três outras coisas apenas. Aí eu resolvi dar uma rechecada. Eu já tinha visto esse filme, mas tinha esquecido tudo, né? E agora, então, depois de ver, eu percebi por que eu esqueci. Que filme ruim, hein? Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Como filme de terror, ele é uma porcaria. Como comédia de horror, voluntária ou não, aí eu deixo para quem gosta e entende desse subgênero, porque é uma coisa que eu realmente não entendo, né? Eu resenho poucas comédias de horror aqui. Mas a história é assim: é uma família de mãe, filho e filhota que se cruzam literalmente o país porque a mamãe ela fez um curso para trabalhar, para ser esse pessoal que trabalha em necrotério, mumificar cadáveres, né? E aí então ela comprou uma casa, ela comprou um mortuary, em inglês chama-se mortuary o filme, e para numa cidade. Quando ela chega lá, a família chega, a casa tá em estado assim, sai meleca pela torneira, tem um cemitério em frente. O único traço, mais ou menos, do Tobe Hooper como diretor genial nesse filme é a ambiência suja, que dá nojo daquela casa, né? Pois é ali que esse pessoal vai viver. Só que essa casa. Bom, vamos dar alguns detalhes, né? Quando eles chegam na casa, eles são recepcionados por um agente imobiliário que é assim, ele ri toda vez que ele aparece no filme, ele ri o tempo todo, porque parece que esse roteiro e a direção quiseram dar aspectos estranhos para aquelas pessoas da comunidade. Então esse cara, o tiozão, ele fica rindo o tempo todo, igual um idiota, igual um retardado. Gente, eu estou usando retardado aí, não no sentido pejorativo, porque eu não estou falando de uma personagem com deficiência intelectual. Então, por favor, né? E aí, assim, depois o filho adolescente pede as chaves do carro, enquanto a mãe e a menininha foi lá brincar no cemitério, tem um cemitério perto da casa. Saindo umas gosmas, assim, ai, que nojento que é. Mas o menino pede a chave para ir para a cidade. Ele vai, e aí ele acaba caindo numa lanchonete, num diner. E ele pergunta assim para a mulher lá: Ó, eu posso, ela precisando de emprego, eu posso fazer uma entrevista, posso preencher, né, um formulário? Só de ele falar isso, tem uma mesa com alguns adolescentes que você vai ver que são depois os principaizinhos, né, que vão interagir com ele. Todo mundo começa a rir, igual hiena também, com retardada, e você vai ter cada personagem mais estúpido, mais imbecil do que o outro. Então tem uma menina que está atendendo, assim, que no começo, quando elas descobrem que ele vai ter o cara da funerária nó lá, vai ter corpos. Dali a mais para metade do filme, essa mesma personagem fica morrendo de medo de corpos. Você fala, mas consistência não tem, personagem para você torcer não tem, ambiência é a única coisa que mais ou menos presta, mas beleza. Essa casa dos adolescentes idiotas lá, e eles têm uns dois adolescentes que são assim, eles são beligerantes só por serem beligerantes, sabe, sim, cuzão, os dois adolescentes. E tem uma lenda naquela casa.
né? Alguém que morreu ali, Bob, não sei das quantas. Só que o grande barato dessa história é que tem uma espécie de fungo, de gosma, que torna as pessoas meio zumbificadas. Você fala, nossa, Roberto, gente, a história vai caminhando assim, entendeu? A história vai acontecendo, sem pé nem cabeça, sem ligação, sem nada. Essa gosma, esses efeitos especiais são defeitos especiais. Em 2005 eles usam uma computação gráfica que, assim, episódio de Goosebumps, da terrorzinho infantil da Disney nos anos 90 já fazia melhor. O CGI, assim, é deprimente. Tem uma sequência em que essa mãe, que no carro ela dissera: não, foi bom eu ter feito esse curso, isso vai mudar a nossa vida. Então aí a gente vai ver a primeira vez que essa mulher vai embalsamar um corpo perante. Mas se ela fez um curso, imagina que ela deve ter praticado, né? Parecia uma comédia pastelão, o tanto de idiotice que ela faz. Você fala, porque é uma comédia de horror, né, Roberto? Então, gente, o filme ele não está estabelecido tonalmente como comédia de horror. Ele está estabelecido tonalmente como um filme de horror. Para mim é um filme de horror que saiu do trilho. Ele tem alguns elementos cômicos, né? Mas, nossa, é assim, é um festival de coisa ruim atrás de outra que seria perdoável, sei lá, palatável em um diretor que não fosse o Tobe Hooper, porque ele dirigiu Poltergeist. Puxa vida, ele dirigiu o Massacre da Serra Elétrica. Ele era um bom diretor. Tá, ele estava no final da carreira, tá, de certo, sei lá, estava papando tudo, né? Ele faleceu em 2017, mas em 2005 ele dirigiu o que depois? Aquele Masters of Horror, uns 2, 3 episódios ali, mais umas duas porcaria ou coisinha que eu não me lembro mais. O Jean, que acho que deve ter sido o último filme que ele fez em 2012, 13, depois nunca mais dirigiu. Enfim, esse filme é uma porcaria, tá? Pode ser que você goste pra rir, porque tá todo mundo trabalhando bem mal. Tem aquelas personagens que você torce para que morrem. E aí, assim, tem personagem que você acha que morreu e de repente volta, porque eles não deram conta, não sei, de mostrar o destino. Ou é porque eu também estava bravo e não estava interessado. Enfim, é um. Nossa! E aí, ele é chato na maior parte do tempo, só que nos últimos 15, 20, terceiro ato, um pouco vira uma gritaria, uma correria. Então ele assim, ele é todo desconjuntado, ele é todo errado, assim, ele é totalmente não compatível, né, com o talento ou com o que a expertise que o Tobe Hooper tinha. Sei lá se foi intromissão do estúdio, foi um monte de coisa, né? Falta de orçamento, desespero, pegar o que aparecia pela frente, certo? Enfim, gente, é assim, muito ruim esse necrotério, tá? Tá no necrotério mesmo o filme. Eita, filmezinho morto, ruim do caramba. Agora, se você quer rir de coisa tão ruim que acaba sendo legal, os zumbis até que são bacaninhas. Tem zumbi também. E aquelas coisas de filme, sabe assim? A personagem tropeça do nada, no nada, né? Dá vontade de que quebre a cabeça. De tão idiota. Como que pode? Eu que sou ceguinho não tropeço do nada. Enfim, nossa senhora, fiquei injuriado com esse negócio aí. Tchau.